Bora pro terceiro? Bora. Então vamos começar já, porque quem tá ouvindo a gente quer saber logo o dia a dia do produtor, que não tem um minuto de paz, mas que ama muito tem tudo mesmo, isso. Né? Nunca. Com certeza. Garçom, traz o cardápio. Sabe o que eu queria hoje? Sugerir pra gente começar falando que a gente se conheceu na TV Cultura. E a gente sabe, né, que tudo que se relaciona a essa emissora motiva a gente e nos emociona também, tudo começou né? na TV, afinal de contas foi lá que a gente se conheceu há mais de 30 anos e a gente estamos aqui juntas até hoje. É verdade, gente. E no início de março a gente perdeu o cartunista Paulo Caruso. Ai, muita dó, né? E que integrava o programa Roda Viva e desde que estreou, né, gente? Sim. E isso mexeu bastante com a gente. Por isso a gente queria dedicar esse programa ao Paulo Caruso. E para homenageá-lo, vamos abrir esse podcast com a mensagem da nossa super querida jornalista Mona Dorf, que trabalhou diretamente com ele. Vamos Show ouvir, de bola, pessoal? vamos lá. Oi, pessoal, obrigada pelo convite. Eu adoro um podcast, ainda mais para falar nesse momento de uma perda tão dura quanto essa. O nosso querido Paulo Caruso, que trabalhou conosco na TV Cultura. Aqui quem fala é a Mona Dorf, jornalista. Fui 2 vezes apresentadora e repórter na TV Cultura, na Globo, na Record. Participei de muitos Roda Viva na bancada, né? O Paulo, ele era a primeira pessoa lá na estreia, quando se pensou nesse formato de arena, com a música do Chico. Foi até um cenário bolado pelo Marcos Weinstock, na gestão do Roberto de Oliveira e do Mui Laerte, aquela gestão maravilhosa que criou Castelo Rá-Tim-Bum e criou Roda Viva, e que mudou muitas vezes de cenário e mudou muitas vezes de apresentador. Mas quem estava ali na origem do programa era o nosso Paulo Caruso. E ele ficou ao longo de todas essas décadas, porque ele era uma peça-chave no programa, né? Ele era um tradutor do debate, da notícia, né? O cronista, que é rápido e inteligente, como ele era, ele consegue, em poucos minutos, passar para o traço o clima do debate, o tom, a aspereza, ou a graça, o humor. As charges dele eram super importantes, né, gente? Você podia ligar a TV no momento da charge, já entendia o conteúdo. Sim. Se era político, se era cultura. E ele é super crítico, né? Super Super, crítico, muito bom. E ele era uma pessoa muito querida, muito amiga, muito carinhosa, né? Entregava os desenhos para cada um. Então, eu tenho um monte de desenhos, alguns deles eu juntei num quadro. Então, gente, vocês acreditam? Eu também tenho charge que ele fez minha. Você tem? Sério, porque na época eu fazia bico lá atendendo telefone. Sabe quando o telespectador ligava para poder fazer... aquela era pré-histórica, né, gente? Vocês sabem. Telefone com fio. Telefone com fio e tal. Não tinha e-mail para as pessoas mandarem pergunta. Então era tudo ali nem hashtag, né? E uma vez foi a Marta Suplicy de convidada. Mas na época que a Marta Suplicy ainda era sexóloga, lembra, né? Faz tempo, então. E aí ele fez charge das 3 telefonistas, atendendo o telefone desesperada e tudo com símbolozinho de sexo, né? De feminino, de masculino, Ai, não que sei o que, nos fofo. balãozinhos. Muito legal, muito legal. Eu acabei tendo o privilégio de entrevistar ele quando eu tive um blog multimídia no IG. Eu liguei para ele e falei, tô indo aí na tua casa para te entrevistar sobre os seus livros e você faz uma graça. Aí ele cantou, pegou o violão, fez uma música sátira do Serra, uma outra música sátira do Lula. E muito engraçado sempre. Então, eu digo que ele era um cara multimídia antes do tempo, né? Porque arquiteto, músico, né? Cronista, letrista. As músicas tinham letra e letra legal, não só música. E muita graça. Muita graça. Então, um beijo para vocês, meninas. Aí, sucesso no podcast. E até a próxima. Vale a pena conferir nas redes sociais da Mona Dorf os vários conteúdos que ela postou do Paulo Caruso. No YouTube dela, no canal do YouTube, no Instagram. Nossa, quanta história mesmo que ela tem com o Paulo. E tem mais um depoimento, né? Sim, quem também enviou um depoimento foi a repórter da TV Cultura, Luísa Moraes. Põe para rodar, gente. Meu nome é Luísa e eu trabalhei durante alguns anos com o Caruso no Roda Viva, numa época que não existia celular, eu ficava na bancada fazendo a mediação da participação dos telespectadores.
trabalho como repórter no Jornal da Cultura já faz alguns anos e tive o privilégio de conviver com essa pessoa que é um gênio e que, para além de todo o talento dele, era um ser humano excepcional. Então, só uma história para vocês conhecerem um pouco mais do Caruso. Eu sou gaúcha e, numas férias, eu fui para o Rio Grande do Sul, encontrei um chargista de um jornal lá da minha cidade, lá no interior do Rio Grande do Sul, e ele disse que o sonho dele era conversar com o Caruso, era conhecer o Caruso. E eu, voltando para cá das férias, comentei com o Caruso disse: puxa, Luísa, me dá o meu contato para ele, dá o meu celular, dá o meu e-mail. E eu fiz assim, e o Fábio Braga, esse meu amigo hoje, mandou os trabalhos dele. O Caruso trocou a figurinha com ele durante muito tempo e foi muito mais longe. Um tempo depois, o Luiz Fernando Veríssimo foi homenageado por uma escola de samba de Porto Alegre, era o samba enredo da escola. E aí, no último carro onde ele vinha, né, com toda aquela timidez própria do Veríssimo, ele convidou os grandes amigos dele, Ziraldo, os irmãos Caruso, enfim, os gênios, não é? Essas pessoas que têm um traço maravilhoso, né, que traduzem com bom humor as agruras e as coisas que acontecem no nosso país. Bacana isso, né? A arte unia eles. Sim, verdade. E o Caruso, com toda aquela gentileza que era própria daquele gigante, que era um homem alto, convidou o Fábio Braga para ir no desfile conhecer os ídolos dele. Você vê que interessante, né? A Mona já tinha falado isso. Você vê que ele, além de talentoso, era super gente boa, né? Então. Fábio nunca esqueceu disso, nem eu vou esquecer dessa pessoa maravilhosa que era o Caruso. Desculpe, vai fazer muita falta pra gente. Mas ele vai continuar vivo na nossa memória e nessa obra que ele deixou pra nós. E ela tá bem emocionada, né? Ai, gente, chorei, sério. Esta foi uma pequena homenagem para este grande artista que foi o Paulo Caruso. Garçom, traz o cardápio. Bom, no podcast de hoje tem novidade na cozinha. Minha gente. Nem só do mundinho de televisão, de rádio, vive o nosso podcast. Vai ter bastidor de revista com o Sandro Aloísio. Sim, revista, sabe aquele negócio que tem foto colorida, né? Que a gente comprava na banca de jornal. Ainda existe isso, gente? Sim, existe sim. Vocês Eu estão sei, tô sacanagem. brincando. Eu mesma queria meus filhos trabalhando em jornal e revista. Tudo de papel, com muito orgulho. Mas olha, eu queria falar que nesse episódio que a gente está gravando hoje do podcast, tá cheio de vergonha alheia. Ai, não, sério? Pra variar, né, gente? A produtora Daisy Pazotto vai contar um fora que ela deu com uma cantora famosa, famosíssima. Ai. Não tem quem não conheça. Mas, peraí, pensando bem, Euzinha também tem um fora quase igual. Sério? Opa, será que eu conto? Claro que conta, né, dona Beth? Ué, a gente tá aqui pra isso. Pelo amor de Deus. A gente adora ver a desgraça alheia, mas a gente também tem que entrar na roda, né, gente? É lógico, Gente, bora rodar a vinheta pra gente saber logo? Clélia Gorski, Yara Cunha e Beth Jadinovski apresentam Bastidores. Tudo, ou quase tudo, que rola nos bastidores das rádios, TVs e no mundinho das mídias e do audiovisual. Hoje quem vai passar a vergonha alheia é a Daisy Pazotto, que trabalha na Record Internacional. Tô curiosa. Bora. Ô, garçom, traz o abridor. Olá, meu nome é Daisy. Vou contar uma história engraçada que aconteceu comigo. Se não me falha a memória, no ano de 2006, 2007. Eu não lembro exatamente. Mas era assim, a gente ia produzir um evento no Palestra Itália, na época. E me colocaram lá numa portaria e falaram: olha, aqui só pode entrar pessoas a pé, de carro não pode entrar por aqui, porque senão a prefeitura vai barrar o evento. Eu falei: ok. Aí eu estou lá, né, fazendo a guarita, só entrando as pessoas que estavam a pé. Inclusive chegou artistas na época como o Shaolin, o Pedro Manso, desceram a pé e tal, e foram caminhando para o evento, e porque não podia entrar com carro. De repente, chega um carro, eu não vou lembrar a marca do carro, mas eu lembro que era um carro preto e querendo entrar de qualquer jeito. Eu falei: olha, desculpa, não pode entrar de carro por aqui, tem que descer e ir a pé. Ah, mas tem que descer a pé. Eu falei: infelizmente não pode entrar com carro, porque senão vai barrar o evento e a gente vai ser cancelado. Aí, de repente, uma pessoa abre o vidro de trás, a pessoa estava toda descabelada. Tava na penumbra, tinha um contexto, né? Abaixou o óculos, me olhou por cima do óculos e falou assim: meu bem, você sabe quem eu sou?
Aí eu olhei, gente, era irreconhecível a pessoa, assim. Aí eu respondi, eu falei, não, toda na inocência, não. E a pessoa falou assim, eu sou a Fafá de Belém, eu só vou cantar o hino nacional e abrir o evento. Fafá, nossa ídola máxima das diretas já. Tem artista que sem produção fica difícil de reconhecer, mas pelo amor de Deus, né? A Fafá de Belém é inconfundível. E aí eu falei assim, a senhora me desculpa, mas se a senhora quiser descer a pé, descer do carro e ir a pé, fique à vontade. De carro não pode passar por aqui. E chamou de senhora. Eu ia ficar brava. Eu ia ficar brava Aqui. só por aí, eu já ia tava puta já. E aí ela pegou e falou assim, qual o seu nome? Aí eu mostrei o crachá. Ela falou lá com alguém do evento, enfim, em alguma direção, enfim. E ela falou, estou aqui com a sua funcionária Daisy e está me impedindo de entrar. E aí eu não sei o que a pessoa falou, mas por fim o motorista deu ré e foi entrar pela outra portaria. Mas por aquela ali ela não entrou. Ela ia cantar o hino nacional, só eu lembrei da Vanusa, gente, abafa. Então, assim, essa é uma história engraçada. Eu, muito inocente, muito sem noção também, não tinha noção, né, do que era. Eu barrei a Fafá de Belém no evento, no Palestra Itália, gente. E é isso. Rimos muito e ela foi demitida, né? Brincadeira! Ela cumpriu com o dever dela, né? Não deixar ninguém entrar por ali, nem o presidente da República, né? Boa, Deise Pazotto, obrigada, viu? Obrigada. Valeu muito. Ai, gente, isso é o tipo de coisa que aconteceria comigo. Aconteceria não, né? Aconteceu. Conta, Ai, não. conta, minha filha. Vamos lá, né? Bom, eu não lembro exatamente que ano foi, né? 2005, 2006. Eu tava lá na São Paulo Fashion Week, no Ibirapuera, aqui em São Que Paulo. chique. Eu era editora, né? Falando hebraico, quer ver? Eu batia cartão, tá? Em nome da revista 7 Dias com Você. Era uma revista semanal, eu era editora, repórter, fotógrafa, diagramadora, produtora lavava, de moda. passava. E a Clélia ia, às vezes, comigo como É verdade, fotógrafa. gente. Ela lembra? falava, eu preciso de uma fotógrafa freelancer. Só que era aquela máquina, né, toda... Vai reclamar da minha máquina, da minha máquina. Não, tô elogiando, querida. E aí, assim, normalmente eu ia sozinha nos dias lá na feira, no São Paulo Fashion Week, ou no máximo eu só tinha verba para levar uma jornalista. Nossa. Porque eu tenho que contar, éramos só 3 na redação, gente. Olha o perrengue isso? que era isso. Uma redação de uma semanal com 3 pessoas e um diagramador. Como assim? Como que conseguia? Era o que tínhamos. E fazia sucesso, né? Opa, vendia mais de 120 mil exemplares por semana. Bom, então tava lá naquele prédio lindo, né, da Bienal de São Paulo, com aquelas passarelas e todo mundo desfilando pra lá e pra cá, não sei o quê. Linda, né? Chique. Sim, aquele espaço ocupado com aqueles estandes e tal. E nesse dia, eu lembro que eu estava com uma jornalista, a Flávia, que conhecia todo mundo de TV e também sabia quem era todo mundo de cantores, todo mundo que era pop. Que você nunca sabe quem é, né? E você ficava na cola dela, né? E lógico, porque eu sempre fui a voadésima, né? Até hoje, como vocês estão vendo aqui, né? Bom, e a gente se posicionava, né? Perto da entrada de algum dos desfiles, porque a gente tinha todo aquele roteiro, né? Que horas começava qual desfile, etc. E aí a gente sempre ia nos mais importantes, tipo, sei lá, Ronaldo Fraga ou algum bem bochichado pra gente pegar as celebrities. Entrevisto um, entrevisto o outro, ela ia falando com outras pessoas, porque a gente ficava em 2 portas, né? E de repente eu vejo ela morrendo de assinar pra mim. Beth, não sei o quê. Mexendo os braços e me apontando, uma mulher baixinha, morena, né? Uma bem mignon, assim, que passou do meu lado. E eu olhei, sei lá quem era, deixei passar sem abordar. Ela vem feito rojão pra perto de mim falar. Quem? A Flávia, minha jornalista. Beth, era a Daniela Mercury. Mentira. Mulher. Você deixou passar. Gente, no palco, a Daniela é gigante. Mas é incrível como os artistas se transformam, né? Sob os holofotes. Certeza, verdade, verdade. Então, meu perrengue é esse, né? Gente, eu não peguei aspa naquele dia. Nossa, é tipo o fotógrafo de casamento, né? Se ele perde a entrada da noiva, já era. Não dá pra pedir pra voltar, né? Eu entrevistei a Daniela Mercury no Carnaval em 2008. Ela é gigante mesmo como estrela, gente. Mas isso eu conto em outro episódio. Tá, bora, beleza. vamos. Não, e quanto mais famosa a celebridade, mais a gente quer se jogar no primeiro posto que aparece pela frente, né? Eu, por exemplo, dei um fórum médico, gente, com ninguém menos que a Cláudia Raia. Nossa, não, gente, pelo amor de Deus, a gente sai da história da Daniela Mercury com 1,64m, vai pra 1,78m, não tem como passar desapercebida, Garçom, né, traz Cléia? uma escada.
que foi que aconteceu? Conta aí. Eu consegui a proeza de reconhecer essa super estrela depois de um show, Raia Trinto Musical, lembra? Sim. Fez um super sucesso, tinha um texto do Miguel Falabella, né? A direção do José Porci Neto, tal, que contava a trajetória dela. Ela viajou sozinha para Nova York com 13 anos para estudar balé. Eu assisti ao espetáculo e combinei com a assessora que conversaria com a Cláudia logo depois do espetáculo, né, do show. A assessora pediu que eu a esperasse próxima à escada que levava para o camarim. E eu fiquei lá um bom tempo, porque a Cláudia Raia tinha que se desfazer da maquiagem, porque o show teve, sei lá, 3, 4 horas e tal. Que fôlego, hein? Nossa, pensou? Gente, um puta Dançando. show. Foi um show, assim, espetacular. Até que numa hora desce alguém da escada, e era uma escadinha de madeira, sabe? Bem naquele estilo improvisado de bastidor. Teatro, né? E tava escuro. E na minha cabeça, aquela pessoa que estava descendo ali na penumbra, que eu vi de relance, era a assessora. Ah, a pronto. pessoa chegou por trás de mim, Não, pôs a não, mão não. no ombro e disse, vamos. Na hora, eu me virei em direção à escada, né? Já estava super, né, ansiosa e tal, vamos. Aí a pessoa falou, ei... acorda. Achando que a Cláudia Raia estava me esperando no camarim. Aí a Cláudia Raia, que estava usando uma blusa preta de gola e tal, um moletom descolado, soltou, onde você vai, minha filha? Vamos fazer a entrevista aqui mesmo. Gente, só naquele momento que eu me dei conta que era a Cláudia Raia, imagina isso. E ela, mesmo no estilo super despojado, tem todo aquele ar chique, né, alta, elegante e tal. Mas eu fui traída, eu acho, pela minha mente, que ainda mantinha a imagem da Cláudia Raia bailarina. Verdade, no espetáculo, toda cheia de plumas e paetês, Aí você vê a enfim. pessoa de chinela havaiana, não acha que é ela, né? Gente, isso foi um mico, né? Né? Meu mico. E naquela hora você não teve como fugir da raia, né? Meu Deus, essa piada aí. Ô, Carlos Dalberto Nóbrega, tá precisando de roteirista aí na praça? Tem aqui, ó. Para, Mas fora é fora, né, gente? A vontade é de comprar passagem de ida só pra Transilvânia, sabe? Tipo, mesmo que a pessoa nem seja assim tão famosa, né? Aliás, falando em Roda Viva, que a gente já falou aqui hoje, a gente tem uma história dessa com uma gafe, com um convidado. Lembra disso, Cléia? gente, essa é pra colocar no currículo, hein, Yara? Talento pra administrar fiasco. Eu não tava junto, não. Nessa época eu já não tava mais na TV, eu acho. Garçom, onde é o banheiro? Bom, essa vinheta já vem avisando, né? Lá vem cagada. Bom, Roda Viva todo mundo sabe, né? Programa da TV Cultura, que desde que foi criado nunca saiu da grade, né? Toda segunda noite, liga lá, você sabe que vai ter convidado cabeção, né? Momento cabeção. Exatamente. E pra gente fazer chamada do Roda Viva, toda sexta-feira foi sempre aquele mesmo perrengue. Liga pra produção, fechou o convidado. Né, Ainda não. Que é o dia que você quer, né? Dia Internacional da Cerveja, todo mundo quer ir embora, não sei o quê. E aí. Bastidores. Exatamente. É a hora que a gente ia lá pra fazer as fofocas da semana toda, né? E aí o convidado não tinha fechado. Ai, putz, que saco, tem que esperar pra fazer a chamada. E toda semana a mesma coisa, né? Aí numa sexta qualquer, de um ano qualquer, fim de tarde e tal, a gente fechando pauta, querendo entregar logo o trabalho. A produção liga lá, ó, o convidado dessa semana, dessa segunda-feira é... Eu vou chutar um nome aqui, tá? Só pra... José da Silva. Isso, José da Silva, um nome super comum. Tipo, sei lá, era o presidente da montadora de carro X, acho que era tal. isso mesmo. Não era ninguém famoso, era uma pessoa que, sei lá, que era importante Assunto ali no... economia, né? Ela não era conhecida, né? Não, pelo menos não era pra gente, né? Tá, daí foi aquele corre pra fazer a chamada, liga pro departamento de pesquisa, pede a imagem do fulano, vamos gravar off. Como assim gravar off? Explica aí pra quem não é da TV o que é esse jargão todo que vocês usam. É gravar com o locutor, a gente faz o texto, escreve o texto e o locutor grava esse off. Então, o Alfredão Alves, famosíssimo Eu pelo... lembro do Alfredão. Então, ele nesta segunda, 10h30 da noite. Tem uma voz super referencial da TV Então, Cultura. né? Isso é o gravar o off com o locutor. Aí, Gente, vamos chamar o Alfredão pra falar com a gente? Boa! vamos, lógico. E aí aquele corre, lá vamos lá, editamos, sonorizamos, entregamos a chamada para programação, corta, segunda noite.
Tô eu lá na maquiagem, que como eu já contei, né, eu atendi o telefone lá para os telespectadores. E tá lá, TV ligada, né, a gente lá na maquiagem, não sei o quê. Entra a última inserção da chamada do programa. E o convidado sentado do meu lado. Na maquiagem ali, também se preparando. Exatamente. Olhando para a TV com uma cara de interrogação. Porque não era ele na chamada. Peraí. Tipo assim, o convidado era azul e ele era rosa, Verde. entendeu? Não, peraí, deixa eu entender. A chamada que entrava no ar, que as pessoas estavam vendo daqui a pouco, Roda Viva, 10h30 da noite, tinha a foto de alguém que não era o cara que estava se maquiando? Exatamente. Exatamente, era a imagem, não era ele. Gente, E ela rodou o final de semana inteiro e só a última inserção da chamada que falava daqui a pouco, no centro do Roda Viva. e o cara não se levantou lá da maquiagem, porque ele falou, vocês precisam mudar toda a minha cara, traz uma máscara. Era a solução, viu? Mas olha a vergonha, gente. Ai, gente, a vida pré-Google era difícil, vou te contar. E vem dessa época a história que a gente vai mostrar agora, que é do Sandro Aloísio, que trabalha hoje no mercado editorial. Ah, gente, o Sandro é um figura. Nos anos 80, ele entrou para trabalhar na Velha Folha, como hoje chamamos carinhosamente o jornal, né? Ele era office boy. Velha Folha? É, a gente chama de Velha Folha. Ele era o office boy lá na diretoria, junto comigo, né? Quando ele começou a trabalhar, eu era assistente do vice-presidente, e assim, ele entrou e eu me apaixonei por ele, me encantei. Ele era um moleque cheio de opinião, curioso, e eu falava, olha, Sandro, você vai crescer aqui dentro das estruturas do jornal, hein? Ah, é legal pegar gente nova assim, E né? a gente Talentosa. mata, né, cara? A gente vê e fala, essa Descobre, pessoa né? vai brilhar. Ele trabalhava, assim, diretamente comigo, na minha sala, e foram muitos anos. Olha só o que ele aprontou logo que ele entrou para trabalhar. Tudo bem, pessoal, aí do bar mais divertido do universo dos podcasts. Olha, eu não sou muito bom com as palavras, não. Eu sou, na verdade, um radialista frustrado. Eu sempre ganhei a vida escrevendo, né? Eu fui levar café na sua mesa na Folha, eu simplesmente virei a xícara de café em cima de um monte de documento que você tinha na mesa para o Pedro assinar. Eu matei os peixes do aquário de Pedro Pinciroli, porque dei comida demais pros bichinhos. Eu sou o rei da gafe. Deixa eu explicar aqui essa história. Todo o prédio da Folha era de pastilha colorida, um caos total. Nossa, imagina. A gente estava cansado só de olhar. Gente, era do chão ao teto aquelas pastilhinhas. Porque um dos donos da Folha, o seu Caldeira, ele tinha sido prefeito de Santos, ele era dono de uma fábrica de pastilha. Vocês lembram da rodoviária que tinha Nossa, aquelas sim, pastilhas lembro. gigantes? Horrorosas. Então, também era do seu Ótimo, Caldeira. inspira, né? Pra quem trabalha com redação, hein, gente? Pelo amor de Deus. E como eu trabalhava na presidência, a minha sala era no 3º andar, que era logo embaixo da redação, e era toda carpetada, tinha uns painéis de madeira lindo nas paredes, tinha luz embutida, era bem bonita. E na sala do meu Big Boss, tinha um aquário embutido nesse armário de madeira. Era lindo, grande, ele ocupava, sei lá, um espaço de 1,5 por 2 de altura, tinha luz dentro. Ah, sei. E tinha um monte de peixes ornamentais, né? Bom, era lindo, né? Uma coisa procurando Nemo e tal. Bom, aí já viram o que o Sandro aprontou, né? Gente, como que ele conseguiu, né? Meu chefe saiu de férias e eu também saía de férias junto com ele. E falava, Sandro, cuida desses peixes, né? E ele cuidou super bem. Sim, matou todos. E eu corre para chamar o cara que cuidava do aquário, para ele trazer novos peixes, rezar para o meu chefe não perceber, né? Que eram outros Nossa, peixes. imagina. Uma tragédia. Deu tudo certo e o Sandro não foi despedido. Nossa, que sorte, hein? Eu lembrei agora de uma ex-estagiária que derrubou um copo de açaí no computador. Não. Gente, a cara dela de desespero. Ela era encarregada de fazer audiodescrição. Ah, Yara, o que é audiodescrição? A audiodescrição é um recurso de acessibilidade para deficiente visual, quem é deficiente cognitivo também. Você descreve uma cena para quem não está vendo ou quem não está entendendo. Aliás, isso é obrigatório, né? Então, por exemplo, você tem uma cena lá do desenho, lá do Tom e Jerry, por exemplo. Aí você descreve a cena. Tom bate com o martelo na cabeça de Jerry. E o rato fica amassado. Ah, legal. Aí você grava com o locutor, edita as falas, vai inserindo nas imagens correspondentes, tal. É um trabalho que tem que ter muita atenção, porque você tem que escrever
de uma forma, imaginando que a pessoa com deficiência vai entender, uma frase que vai caber naquele espaço da cena. Didático. Considerar o que é importante falar, entendeu? É um trabalho bem minucioso, né? Então a menina ficava horas ali sentada na frente do computador, com acesso aos programas, tal, para ela poder fazer esse trabalho. Ela foi tomar um açaí para refrescar as ideias, né? E caiu tudo na CPU. Gente, fala CPU ainda? Não sei. Mano do céu, foi uma correria para salvar equipamento que vocês não têm ideia. Nossa, imagino. Nossa, gente. Quero aproveitar aqui e mandar um beijo para Tamires. Beijo, Tamires. Oi, Tamires. Você conseguiu não ser despedida, Tamires? Falando em computador, era digital, Beth, conta pra gente uma coisa. Nessa época que você trabalhava na Folha, o jeito que era feito o jornal era bem diferente do que é hoje, né? Não? Ah, totalmente, né, gente? Imagina, eu ainda peguei a era do fotolito. Trabalhei na Folha nos anos 80. A gente não tinha ainda nem computador na redação. E aí agora volta uma história do mesmo Sandro, né? Que, como eu disse, era um garoto genial, que depois de muitos e muitos anos, de muita ralação, muito perrengue, virou jornalista, estudou pra caramba, não sei o quê. E aí ele foi trabalhar na Editora Scala. E ele virou seu chefe. Meu chefe. Gente, olha que legal. Ele convidou pra ser editora das 7 Dias. O mundo gira, Lusitana roda. Totalmente. E aí a gente passou muitas e muitas madrugadas fechando capa de revista. Vamos ouvir então uma pérola dele? Garçom, traz a conta. Bastidores de redação e de fechamento não são muito diferentes dos bastidores de redação e fechamento de rádio, de TV, e tem também suas agruras, suas histórias, suas gafes, enfim. E entre tantas, que eu nem sei mais se tem tanta graça, mas sempre que a gente lembra, a gente agora ri, né? Porque quando acontece, o pânico fica instalado. Foi quando, num dos fechamentos das semanais que a gente fazia, revista Conta Mais, tinha uma matéria lá que, agora, eu sempre me confundo quando vou contar essa história, porque eu nunca sei quem morreu, se foi o Leandro ou se foi o Leonardo. Mas enfim, o que estava vivo dizia na matéria que tinha visões do que havia falecido. E aí na chamada de capa lá a gente colocou Leonardo afirma, ainda vejo o meu irmão, enfim, ainda tenho visões do meu irmão, blá blá blá, né? E passou pela revisão, passou por todo mundo e manda pra gráfica e madrugada dentro, vamos dormir que amanhã a luta continua, né? E já em casa eu toco o Nextel, aquele rádio comunicador com áudio de AM, né? Na madrugada, era da gráfica, me falando, olha, tem que corrigir a capa. E como corrigir a capa? Vocês mataram o cara errado aqui, o impressor aqui garante, ele é fã dos caras, e quem morreu não foi o Leandro, foi o Leonardo, ou vice-versa, enfim. Gente, até hoje ele não sabe quem é quem. A confusão continua. Não, você vê que ele vai e volta, né? Aí acorda, liga pro Giliardi, que era meu produtor gráfico à época. Gente, Giliardi. Será que é aquele da Pug? Eu percevejo. Para que o Giliardi é meu amigão. Ô Giliardi, vem contar histórias de fechamento aqui pra gente. Ainda bem que não estávamos no tempo do fotolito e que ele tinha um backup de tudo que ele fazia na casa dele, e da casa dele ele conseguiu ressuscitar o cara que a gente havia matado na chamadinha de capa e devolver pro plano correto o cara que já havia passado dessa para melhor, e salvamos a capa da edição. Uma edição que rodava à época mais de 100 mil exemplares por semana, além do desastre editorial que seria um prejuízo financeiro bastante considerável. Essa é uma das tantas outras histórias que a gente tem para contar, mas espero que some-se aí as grandes histórias e divertidas histórias que eu tenho ouvido no podcast de vocês. Abraço, beijo, sucesso, tudo de bom. Gente, essas duplas, a gente sempre pensa que é um só, né? Sabe aquelas pessoas que acham que Sandy Júnior é uma pessoa só, que é filha do Chitãozinho Chororó? E não é? Eu nunca sei, tipo, quem é Maiara e Maraísa. Simone e Simária. Eu também nunca sei. Eu achava que as capas da revista 7 Dias eram as mais bagunçadas, mas pelo jeito que você não tá contando, até que eu tinha sorte.
sempre tinha tanta chamada na capa que quase a gente não via a cara do artista. Essa era a vantagem, se colocar seu nome errado ali, tinha tanta chamada que ficava perdida no meio lá. Valeu, Sandro, foi demais. Olha, você, nota 10, nota 1000. Valeu. Essa história do Sandro me fez lembrar de um episódio que passei com uma assessora de imprensa quando a Cássia Eller morreu. Opa, conta aí. O diretor de arte da época da emissora que eu trabalhava resolveu inovar, entre aspas, na capa do boletim de programação que era distribuído para a imprensa. Ele simplesmente colocou uma foto de close da Cássia Eller, só que totalmente distorcida, entendeu? Com argumentos de que era cult, era arte e tal. Nossa, nesse dia... A gente da assessoria até deu a nossa opinião, né? Olha, não é um momento de inovar e tal. Mas na quebra de braço, imagina quem ganhou, né? É, lógico, né? Aí depois foi um tal da imprensa ligar pra gente, entendeu? Pra perguntar, gente, é sério mesmo? Né? Houve um erro de impressão e tal. É o típico momento que você tem que fazer gerenciamento de crise, sabe como que é? Aí fica a dica, né? Tem momento que não é pra inovar, né, gente? E quem dá cara pra bater é a gente nessas horas, né? É o famoso quer aparecer, não sei como, né? É melhor fazer o básico limpinho do que querer reinventar a roda, né? É, sim. Chegamos ao fim, mas logo a gente tá de volta contando mais histórias, mais foras, mais gafes, mais perrengues. Porque é disso que o Brasil gosta, né, gente? É, babado, confusão e gritaria, né? Logo a gente volta fazendo de tudo pra você se divertir, fazendo a produção, o roteiro, edição, enfim. É isso aí. E a arte fica por conta da Vivi Marini. E no episódio de hoje a gente agradece também a Denise Rigueto, Tânia Castelar, Luísa Moraes, repórter da TV Cultura, a nossa querida Mona Doff e o nosso consultor Eric Debatin. Tamo chique, hein, gente? Ó só. Só preciso fazer aquele convite. Se você tem uma história legal pra contar pra gente, manda, vai. No link da bio tem as descrições do que você precisa fazer. Segue a gente nas redes. Põe o sininho. Isso aí, favorita nós, dá estrelinha que daqui a pouco a gente volta.